Bom final de tarde. E boa noite. Não, mano. É tarde. É noite e é ao vivo. Desabamento de prédio em São Paulo ocasionado por incêndio. O fogo começou por volta de 1h30 da manhã e o prédio ruiu às 3 horas. Cerca de 146 famílias viviam irregularmente naquele prédio de 24 andares. Corpos de bombeiros tiram escombros com retroescavadeiras e se inicia a procura pelos desaparecidos. Vamos agora com Renato Paulista para nos explicar melhor o motivo do desabamento. A Polícia Civil concluiu que o incêndio causado no edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no centro de São Paulo, foi causado por um curto-circuito em uma das tomadas de um apartamento do 5º andar do prédio. Na mesma tomada, estavam ligados uma geladeira, um micro-ondas e uma televisão. Segundo as pessoas ouvidas pela polícia, o incêndio começou no apartamento 55 do edifício onde moram Valquíria Camargo de Nascimento e Pedro Lucas Ribeiro, que atualmente está internado na Santa Casa. Osso, Renata. Nessa edição do Jornal de hoje, vamos apresentar diversos pontos de vista sobre o desabamento do prédio. Agora nós vamos receber uma engenheira para nos falar sobre a situação de moradia no Brasil. Por favor. Não, Na frente da câmera não, né? Isso é novato mesmo. Por favor. Boa noite. Boa noite. Boa. Grande parte das pessoas... Ah, merda. Esqueci. Peraí, seu Zé, fica quieto, pelo amor de Deus. Vai, o Smith põe um corte no vídeo. Vai. Grande parte das pessoas culpam os moradores por invadirem o prédio. Porém, você culpa o governo. Explique-nos melhor o seu ponto de vista. Sim, não somente eu, mas toda a minha equipe, com dados de um censo realizado em 2014 pelo Departamento da Indústria e Construção da Fiesp, resultou num déficit habitacional de 6,2 milhões de famílias sem uma moradia digna. Por isso, culpamos parte do governo que deveria tomar políticas simples para a resolução do problema. Isso não quer dizer que apoiamos a causa ou o movimento das invasões. Agora vamos com o nosso repórter, Alex Pinheiro. Estamos aqui com Antônio João, ex-morador do prédio que desabou nesse feriado. Antônio, de que você acha que é a culpa do que aconteceu? A culpa é dos cobradores, os homens que vinham nos cobrar um aluguel do apartamento. Um aluguel que a gente nem tinha condição de pagar. A gente era explorado por eles. Entendi. E como era a condição dos apartamentos? Bom, no início eu achei que era algo normal. Não era um luxo, mas não era um lixo. Mas quando a gente saiu do prédio, eu descobri que as condições que a gente estava eram desumanas. Mais de 100 famílias estavam lá e era horrível. Entendi. E quanto vocês pagavam em média no aluguel desses prédios? Ah, era Desses caro. apartamentos, na verdade, desculpe. Era caro, viu? A gente pagava de 100 a 500 reais, dependendo de onde o apartamento se localizava. O que é muito complicado, porque se a gente já não tem dinheiro nem para comprar a própria comida, pagar esse aluguel era um sufoco. Entendi, é complicado mesmo. Obrigado, Antônio. Fico com vocês, Osso e Renata. Obrigada pelas informações. Agora vamos com Alex Pinheiro para outra entrevista. Bem, estamos aqui com Nicole Junqueira, moradora do bairro Jardim de São Paulo, e ela vai nos dar a opinião dela sobre o que aconteceu. Bom, está óbvio, explícito, que os culpados pelo desabamento são um grupo de sem-terras. Eles são os marginais que invadiram ilegalmente o prédio. A culpa é totalmente deles. Ah, ok, mas a senhora não acha essa conclusão um pouco equivocada? Não mesmo, o que eles fizeram foi legal. Invadir aquele prédio, se não tivesse invadido, nada teria acontecido. Mas não me impressiona que esse tipo de gente faça algo assim. Ok, mas onde a senhora sugeria que eles fossem? Para algum lugar, mas não um prédio deslocado. É a lei, eles não podem invadir. Tá bom, muito obrigado pela sua conclusão inovadora e incrível. Fico com vocês, Osso, Renata. Bom, realmente os pontos de vista são bem diversos. O que você acha disso? Não sou capaz de opinar, Osso. Dia 27 de abril, data histórica entre a reunião entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, que resultou na assinatura entre as Coreias. O que mais chama atenção é o fato dos países prometerem trabalhar pela paz e pelo fim das armas nucleares na Península Coreana. Mas, mesmo assim, continuam rivais históricos com políticas diferentes. Para entender melhor essas relações, vamos agora com nossas historiadoras, Jéssica e Marisa, para mais informações. A Guerra das Coreias foi um conflito armado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul que ocorreu dos anos de 1950 a 1953. Este conflito teve como pano de fundo o cenário da Guerra Fria, com a disputa geopolítica dos Estados Unidos capitalista apoiando a Coreia do Sul
e do outro lado a União Soviética, juntamente com a China socialista, apoiando a Coreia do Norte. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a retirada das tropas japonesas do território, houve a divisão entre capitalismo e comunismo. Surgiu assim os primeiros ataques comandados pelo lado norte, que chegou a dominar a capital, Seul. Logo após a invasão norte-coreana, as Nações Unidas enviaram tropas para a região a fim de expulsar os norte-coreanos e devolver o comando do território para a capital, Seul. Em 1953, a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas, apresentava várias vitórias militares. Sangrentos conflitos ocorreram em território coreano, provocando a morte de aproximadamente 4 milhões de pessoas, sendo que a maioria era de civis. Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e China, caso a guerra não fosse finalizada com a rendição norte-coreana. Em 28 de março de 1953, a Coreia do Norte e China aceitaram a proposta de paz das Nações Unidas. Assim foi assinado o armistício. O encontro entre os líderes Kim e Moon foi marcado de simbolismos e fatos marcantes. Para entender melhor essa situação, vamos agora com o nosso correspondente Matheus Drummond e sua equipe de repórteres para mais informações. Isso mesmo, Osso. Ao cruzar a linha da demarcação na zona desmilitarizada que divide os dois países, Kim se tornou o primeiro líder norte-coreano a entrar no Sul após o fim da Guerra das Coreias. Nessa mesma área, Moon e Kim também plantaram um pinheiro. A árvore escolhida nasceu em 1953, ano em que o cessar-fogo foi assinado. Solo e água usados foram compartilhados, trazidos tanto por Kim quanto por Moon. A árvore recebeu ainda uma pedra em sua base com os nomes dos líderes escritos, ao lado da frase "Plante paz e prosperidade". A Coreia do Norte é comunista, estagnada, com elevados níveis de pobreza, possuindo um poder totalitário e opressor, e passando fome. Contudo, ela possui um dos maiores arsenais de armas nucleares, e, recentemente, gerou certa tensão ao mundo. Já a Coreia do Sul é totalmente contrária, sendo rica, extremamente capitalista, com ótimo desenvolvimento no comércio mundial e com altos índices de desenvolvimento. Faixa de Gaza é o nome que se dá a uma estreita extensão territorial localizada no Oriente Médio e que faz fronteira com o Egito e Israel. Essa fronteira é separada por cercas em decorrência ao conflito entre Israel e Palestina que disputa essa região. Um alto funcionário do Hamas informou nesta quinta-feira 16 que a maioria dos palestinos mortos durante manifestações e confrontos com o exército de Israel pertencia ao movimento islâmico que controla a faixa de Gaza. O Hamas é considerado a maior organização islâmica nos territórios palestinos, por sua longa história de ataques em sua recusa em renunciar à violência. O Hamas é considerado uma organização terrorista e agora vamos com a José para nos explicar melhor esse conflito. A faixa de Gaza é um pedaço de terra ao longo do Mediterrâneo cercado por Israel e Egito. Israel se retirou desse território em 2005, pondo fim aos assentamentos israelenses no local. Egito e Israel bloquearam Gaza após a invasão do movimento Hamas no território em 2007. A tensão entre o grupo laico e Hamas aumentou desde que Hamas venceu as eleições. O grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, Israel e União Europeia. Desde 2008, houve 3 guerras entre Hamas e Israel. Com vocês, Osso e Renata. Obrigado, Maju. Agora vamos com Renato Israel e Caio Amaro para mais informações. Nessa segunda-feira, forças israelenses mataram mais de 60 palestinos e centenas de feridos que protestaram pelo direito de retorno de palestinos expulsos em 1948 com a criação do Estado de Israel e contra a inauguração da embaixada nos Estados Unidos em Jerusalém. O ministro da Defesa de Israel taxou nesta quarta-feira os líderes do Hamas de um punhado de canibais que também tratam as próprias crianças como munição, de acordo com um jornalista israelense. Ao defender-se da censura estrangeira contra seu exército, Israel, com apoio dos Estados Unidos, acusa Hamas de usar sua população como cobertura para ataques feitos através da cerca da fronteira e como distração dos problemas internos de Gaza. O Hamas nega isso. Salah al-Baidoui, falando na televisão palestina, não ofereceu detalhes sobre os palestinos pertencerem ou não ao braço armado do Hamas, ou sobre as circunstâncias exatas que foram mortos. É com vocês, Osso, Renata. Obrigada, Renata e Caio. Agora vamos com o nosso repórter Lucas Monteiro para mais informações.
Estamos aqui com Vitória, uma especialista para nos contar o recente acontecimento em Gaza. Vitória, o que aconteceu? Bem, a Jihad e o grupo Hamas anunciaram um cessar-fogo entre os movimentos palestinos e israelenses, supervisionados pelo Egito no dia 30 de maio. E qual foi a reação? Bom, infelizmente, Israel negou a existência do tal acordo, no entanto disse que não atacaria mais a faixa de Gaza se os foguetes não fossem direcionados ao seu território. E qual foi o último registro sobre Gaza? Foi registrado nesta terça-feira o confronto mais grave entre as forças do Estado hebreu e os grupos armados palestinos desde a guerra de 2014. Israel atacou com sua aviação e sua artilharia 25 novas posições militares do Hamas. Os alvos foram infraestruturas militares, incluindo fábricas de foguetes e refúgios de drones. Bom, esperamos que tudo dê certo. É com vocês, Osso Renato. É realmente uma situação crítica. Ah, nem tanto, tô acostumado já. É, verdade. Nossa próxima notícia vai abordar os meios de transporte no Brasil e o motivo da greve dos caminhoneiros. Você sabe por que essa greve parou o Brasil? Veja na reportagem com Henrique Souza a seguir. A variedade dos transportes de carga são chamados de modais de transporte. Dentre eles estão o ferroviário, aquoviário, aéreo, dutoviário e rodoviário. O transporte rodoviário é feito a partir de caminhões e similares, nas estradas, rodovias e ruas. De acordo com o IBGE, hoje ele é o mais usado no Brasil. E segundo a Confederação Nacional... Ô motoqueiro! E segundo a Confederação Nacional de Transporte, em fevereiro de 2017, 61% das empresas usavam o transporte rodoviário para transportar suas cargas para todo o Brasil. Sendo assim, parando o sistema rodoviário com os caminhoneiros, paramos o Brasil. Assim como dito na reportagem anterior, o sistema rodoviário é o mais utilizado em nosso país. E agora vamos conhecer uma de suas características com Augusto Paixão, diretor da Conferência Nacional do Transporte. Vai pro lado. Mas tem que ser, né? Ah não, mas... Tudo é preto e branco até agora, fica só. Quer gravar, gente? Esse pessoal novo é complicado, viu? Pá, caralho. Tudo bem? Ótimo. Por favor, nos explique melhor sobre as rodovias. Boa noite. A malha rodoviária do país tem uma infraestrutura mais estruturada e é a melhor distribuída se comparada com outros modais de transporte. Apesar disso, as estradas do Brasil não estão em bom estado, o que prejudica bastante as viagens. Grande demanda ainda se dão por estradas de terra ou com estado de conservação precário, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, que resulta em prejuízos para o transporte de cargas, bem como acidentes e mortes. Os serviços de manutenção são lentos e as verbas geralmente são insuficientes para a conservação adequada das vias. Sabemos então que as rodovias são de difícil cuidado e custam caro aos bolsos da população. Por que se não investiu em outros meios? Foi uma questão política da década de 50. Veremos isso com minha correspondente da CNT. Isso mesmo, o país se afastou dos trilhos a partir dos anos de 1950 com o novo Plano de Desenvolvimento Rápido de Juscelino Kubitschek, que priorizava as rodovias. A construção de ferrovias na época era muito lenta para o Brasil crescer 50 anos em 5, assim como queria o então presidente JK. Além disso, a industrialização da época necessitava de uma interligação maior e mais rápida do território nacional. Porém, a política do rodoviarismo é duramente criticada nos dias de hoje, pois, ao priorizar as rodovias, coloca em segundo plano meios de transporte como as ferrovias e as hidrovias, que possuem uma relação de melhor custo-benefício. Obrigada pela participação e pelas informações. Agora que conhecemos melhor as relações de transporte, vamos entender quais são os anseios dos caminhoneiros. Majusem? TEI 97. A principal exigência é a queda no preço do óleo diesel. O custo atual do óleo torna inviável o transporte de mercadorias no país. Além disso, há outras reivindicações, como a isenção de pagamento de pedágios nos eixos que estiverem suspensos. A greve começou na quarta-feira, dia 21 de maio, terminando com algumas reivindicações alcançadas. A redução de 46 centavos no preço do óleo diesel, isento da cobrança pelo eixo suspenso e pedágio de todo o país e a criação de tabelas com preço mínimo do frete. E também vários transtornos de abastecimentos pelo país, como mostra Jefferson Guedes.
Isso mesmo, Maju. A greve dos caminhoneiros gerou muitas consequências, entre elas a falta e o aumento de combustíveis em alguns postos de gasolina. Na alimentação, o impacto também era sentido com o desabastecimento de alimentos, especialmente de produtos menos duráveis, como frutas, verduras e legumes. Frigoríficos estimam grandes prejuízos com as exportações de carne suína e frango, que deixaram de ser feitas. Os Correios também informaram que suspenderam alguns tipos de entrega, e aeroportos também foram afetados devido à falta de combustível. Além disso, motoristas de vans também entraram em greve, e panelaços foram feitos em todas as regiões do país. E as notícias de hoje são: Palmeiras é considerado novo campeão mundial em clubes. funcionários do mês voltam aos seus empregos. Matéria língua portuguesa é considerada a melhor do que a de geografia, de acordo com a Academia Nacional de Letras. Isso aí é fake, hein? Como você sabe disso? É só pesquisar um pouquinho. Palmeiras nunca vai ganhar o Mundial, os funcionários do mês. Bom, não vão se encontrar tão facilmente. E claramente, geografia é a melhor matéria da escola. Realmente, são todas fake, tem que admitir. Bom, é o nosso jornal de hoje é exatamente sobre isso. Então vamos com o Renato para novas informações sobre esse assunto. Fake news são as notícias falsas que consistem na distribuição de boatos sobre algo ou alguém na internet, na rádio, na TV ou outros meios de comunicação. Elas normalmente são espalhadas por WhatsApp e sempre acabam sendo passadas adiante por aquela sua tia. E assim acabam ficando mais famosas. Agora vamos com a entrevista de Carlos de Alcântara. Estamos aqui com o Henrique White, um brasileiro que está morando nos Estados Unidos, e ele vai nos contar agora como que as fake news influenciaram nas eleições dos Estados Unidos. Realmente, as fake news influenciaram muito as eleições americanas, pois eram sempre coisas falando de projetos que ambos tinham feitos ou polêmicas que eles participaram e quase sempre eram falsas. E você conhece alguém que foi, entre aspas, afetado por essas fake news? Bom, eu tenho amigos que tiveram suas decisões afetadas por conta dessas notícias. Porém, eu mesmo, em alguns momentos, acreditei nessas notícias. Porém, fui pesquisar sobre e descobri que a maioria era bobeira. Muito obrigado. Ouço, Renata. É com você. Agora vamos com uma José explicando a situação atual. As pessoas não costumam conferir as fontes das notícias que enviam nas redes sociais. Isso acaba influenciando na escolha de votos, que muitas vezes são escolhas equivocadas. Por isso, devemos tomar cuidado. Ouço, Renata. Esse foi o Jornal de hoje. Agora fique com a novela Terceira Lua. Calma, eu tô escrevendo, Nossa não. senhora, essa merda acabou. Tchau. Não acredito que vocês fizeram isso, mano! Você matou meu marido? Não matei. Você matou minha mulher. Ai. Minha mulher, menos. Não. Eu sou o Renan. Barulho estranho. Como assim, Diogo? Pega aí pra mim. Barulho diferente. Ah!